Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje o nosso assunto será sobre a fotossíntese, um processo muito importante e que chove em todos os vestibulares do país. Então é muito importante que você assista essa videoaula até o final para você não perder nenhum conteúdo e nenhuma dica, beleza? E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo tem material gratuito referente a essa aula para você poder baixar, beleza? Então se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva para você não perder nenhuma aula e não perder nenhum material que é postado aqui, belezinha? Então logo após a nossa vinheta, vamos falar desse processo importantíssimo para a nossa vida, chamada de fotossíntese. Então já vamos começar a nossa aula entendendo o que é a fotossíntese. É muito simples, galera. A fotossíntese é um processo bioquímico que utiliza a energia da luz do sol, utiliza a água para transformar o gás carbônico em açúcar, em glicose. Então, repetindo, a fotossíntese é um processo bioquímico que utiliza a luz do sol e a água para transformar o gás carbônico em açúcar, em glicose. Mas a glicose é o único açúcar formado na fotossíntese? Não. Tem outros açúcares que também são formados na fotossíntese. Mas para ficar mais didático, a gente vai tratar apenas da glicose aqui, beleza? E qual é a importância da fotossíntese no nosso planeta? Ela é extremamente importante, porque a fotossíntese é um processo que vai gerar energia, que vai gerar matéria, e essa matéria tem energia. E essa matéria vai circular em todos os seres vivos, para esses seres vivos poderem obter energia. Então a fotossíntese é um processo que mantém a energia circulando no nosso planeta. E além disso, a fotossíntese também produz oxigênio, produz O2. Esse O2 vai ser lançado na atmosfera para a gente poder respirar ele no nosso corpo. Então, olha a importância da fotossíntese. Ela vai gerar energia que vai circular no nosso planeta e também vai gerar o oxigênio para a gente poder respirar. E para você entender melhor o que eu acabei de explicar para você, eu vou te mostrar agora a equação geral da fotossíntese. A equação geral da fotossíntese é uma equação química que resume, que sintetiza os principais eventos que ocorrem nesse processo. E aqui, pessoal, esse slide é o slide que está explicando a equação geral da fotossíntese e a sua definição e importância. Vamos ler esse primeiro trecho que diz assim: a fotossíntese é um processo anabólico pelo qual a energia da luz solar é capturada e utilizada para converter CO2 em compostos de carbono mais complexos, glicose, por exemplo. O que é um processo anabólico, gente? O que é o anabolismo? O anabolismo nada mais é do que a transformação de uma molécula menos complexa em uma molécula mais complexa. E exatamente isso que a equação geral da fotossíntese está demonstrando. Então, a equação geral da fotossíntese está demonstrando o gás carbônico sendo convertido em uma molécula mais complexa. Então, o gás carbônico é uma molécula mais simples, está sendo transformado em uma molécula mais complexa, C6H12O6, que é a glicose. Então, isso que é a fotossíntese, galera. É a transformação do CO2 em um composto mais complexo, que é a glicose. E para que isso ocorra, eu preciso de dois fatores. Eu preciso da luz solar e preciso da água para que ocorra essa conversão do dióxido de carbono em glicose, belezinha? E além disso, nesse processo, eu também formo água e também formo o oxigênio que vai ser lançado na atmosfera. Então, a principal coisa que vocês precisam saber sobre a fotossíntese, ela é um processo anabólico, ou seja, vai transformar uma molécula mais simples, que é o gás carbônico, em uma molécula mais complexa, que é a glicose, e para que isso ocorra, eu preciso da luz solar e também preciso da molécula de água. E a gente vai ver daqui a pouco, em mais detalhes, como que ocorre esse processo, beleza?
E por que que os seres vivos fotossintetizantes, eles querem produzir a molécula de glicose, a molécula de açúcar? Eles precisam produzir a molécula de açúcar porque essa vai ser a fonte de energia desses seres vivos. Então, quando esses seres vivos não estiverem fazendo fotossíntese, quando não tiver luz solar, a fotossíntese vai parar e agora esses seres vivos vão começar a usar a glicose como fonte de energia, belezinha? E quais são os seres vivos fotossintetizantes? Quais seres vivos fazem fotossíntese? A gente tem 4 seres vivos muito importantes que fazem fotossíntese: as plantas, as microalgas, as macroalgas e as cianobactérias. Esses 4 tipos de seres vivos fazem fotossíntese. Só que a gente tem um probleminha. As plantas, as microalgas e as macroalgas possuem cloroplastos. Para quem não sabe, o cloroplasto é uma organela citoplasmática, que é onde ocorre a fotossíntese. Então é dentro dos cloroplastos que ocorre a fotossíntese. Clica nesse card aqui em cima, que tem uma aula incrível sobre cloroplastos. Mas em resumo, o cloroplasto tem como função fazer a fotossíntese. As plantas, as microalgas e as macroalgas possuem cloroplastos. Só que as cianobactérias não têm cloroplastos. Se elas não têm cloroplastos, como que as cianobactérias fazem fotossíntese? Eu vou te explicar esse processo agora no slide. Então, galera, esse slide aqui está explicando aonde que ocorre a fotossíntese nesses seres vivos. Nos seres vivos que possuem cloroplastos, né, como as plantas, as microalgas e as macroalgas, a fotossíntese vai ocorrer dentro do cloroplasto. O cloroplasto ele tem 2 estruturas. Essa estrutura aqui, que é esse líquidozinho aqui azul chamado de estroma, e o cloroplasto também vai ter esses discos, ó. Cada disco desse é chamado de tilacoide. Uma etapa da fotossíntese vai ocorrer aqui no tilacoide e a outra etapa da fotossíntese vai ocorrer aqui no estroma, beleza? Ambas as estruturas localizadas dentro do cloroplasto. Já nas cianobactérias, ó, elas não possuem cloroplastos. Então, onde que vai ocorrer a fotossíntese? A fotossíntese nas cianobactérias vai ocorrer no hialoplasma delas. O hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma. E no hialoplasma das cianobactérias, a gente encontra esses anéis aqui redondos, ó, vários anéis redondos, chamadas de lamelas fotossintetizantes. Essas lamelas fotossintetizantes possuem clorofila, que é o pigmento que absorve a energia da luz do sol. Então, a clorofila vai ser um pigmento que vai absorver a energia luminosa. Isso que é a clorofila. E aqui nas cianobactérias, a clorofila ela vai ficar aqui em volta desses anéis chamados de lamelas fotossintetizantes, que é onde vai ocorrer a fotossíntese nas cianobactérias. E nos seres vivos que possuem cloroplastos, né, como as plantas, por exemplo, uma etapa da fotossíntese vai ocorrer aqui no tilacoide e a outra etapa da fotossíntese vai ocorrer aqui no estroma. Tanto as cianobactérias como os cloroplastos possuem clorofila. Se não tivesse clorofila, não ia ter fotossíntese, beleza? A clorofila aqui nas cianobactérias, como eu mostrei para vocês, fica aqui em volta das lamelas fotossintetizantes. Já nos cloroplastos, a clorofila vai ficar aqui na tilacoide, e é exatamente por isso que a tilacoide possui cor verde, por causa da clorofila que tem cor verde, belezinha? E agora vamos começar a ver como que ocorre o processo de fotossíntese. É muito fácil, galera. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a fotossíntese ela é dividida em 2 etapas. Ela é dividida na etapa chamada de etapa fotoquímica, e ela também possui uma segunda etapa chamada de etapa química. Nessa videoaula, vamos ver apenas a etapa fotoquímica, beleza? E na próxima videoaula, vamos ver a etapa química. A etapa fotoquímica, ela também é chamada de fase clara. E a fase clara, galera, tem como objetivo transformar a energia luminosa, que foi capturada do Sol, em energia química, em energia biológica. Por que esses seres vivos fazem isso? Por que as plantas, as microalgas, as macroalgas e as cianobactérias fazem isso? Porque, galera, as células desses seres vivos não conseguem usar diretamente a energia luminosa.
Então ela precisa converter a energia luminosa em um tipo de energia que a célula consiga usar. Então, recapitulando, a energia luminosa, a planta, o ser vivo fotossintetizante, não consegue utilizar. Então ela vai ter que converter essa energia luminosa em um tipo de energia que a célula consiga usar. E essa etapa, esse processo, ocorre na fase clara. Então a fase clara da fotossíntese tem como objetivo transformar a energia luminosa em um tipo de energia química que a célula consiga usar. Essa energia química produzida fica em duas moléculas. Então a energia luminosa vai ser transferida em duas moléculas. A primeira molécula é o ATP e a segunda molécula é o NADPH. São duas moléculas altamente energizadas, com grande quantidade de energia. E vai ser essa energia que as células desses seres vivos fotossintetizantes, vão conseguir usar. Vamos ver no slide um resuminho da fase clara e seu objetivo. E essa imagem aqui, galera, é uma imagem que está resumindo o que ocorre nas duas etapas da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica, chamada de etapa clara, e a etapa química, chamada de etapa escura. Qual é o objetivo da etapa fotoquímica, galera? Isso vocês precisam saber. A etapa fotoquímica, ela tem como objetivo produzir NADPH e produzir ATP, duas moléculas altamente energizadas. Lembra que eu falei que a célula não consegue utilizar diretamente a energia luminosa? Ela precisa transformar essa energia luminosa em energia química? E exatamente isso que a etapa fotoquímica, que é a etapa clara, ela faz. Vai converter energia luminosa em energia química. E essa energia química fica aqui contida nessas duas moléculas, o NADPH e o ATP. E essas duas moléculas vão ser essenciais para a próxima etapa, que é a etapa química, conhecida também como fase escura. E essa etapa a gente vai ver na próxima videoaula. Então, vocês precisam saber dessa dica. Etapa fotoquímica ou fase clara tem como objetivo transformar a energia luminosa em energia química, que vai ficar contida nessas duas moléculas, NADPH e ATP. E além disso, na etapa clara, a gente também vai ter um outro processo chamado de fotólise da água. Fotólise da água nada mais é do que a quebra da molécula de água, a quebra da molécula de H2O, utilizando a energia luminosa do Sol. Então, quando eu quebro a molécula de água utilizando a energia da luz, eu tenho um processo chamado de fotólise da água. E quando a molécula de água é quebrada, vai liberar o oxigênio para a atmosfera e também vai liberar o hidrogênio, que vai continuar dentro dos cloroplastos. Então, repetindo, a fotólise da água vai ser a quebra da molécula de H2O utilizando a energia luminosa, e essa quebra vai produzir oxigênio, que vai sair para a atmosfera, e também vai produzir hidrogênio, que vai continuar dentro dos cloroplastos. E uma outra coisa muito importante que vocês precisam saber é onde que ocorre cada uma dessas etapas. A etapa fotoquímica, galera, ela vai ocorrer na membrana dos tilacoides. Então, lembra que os tilacoides são aqueles disquinhos verdes que eu mostrei para vocês no slide anterior? Então, esses tilacoides, esses discos, são recobertos por uma membrana. Eles são envolvidos por uma membrana. E vai ser na membrana desses tilacoides que vai ocorrer a etapa fotoquímica, beleza? Já a etapa química, a fase escura, vai ocorrer no estroma do cloroplasto, belezinha? São duas informações muito importantes, beleza? Então, galera, chegamos no slide que explica passo a passo como que ocorre a etapa fotoquímica, também conhecida como fase clara. Antes de vocês entenderem esse processo, vocês precisam saber o que é um fotossistema. Fotossistema, galera, é um complexo de proteína cheio de clorofila. Isso que é um fotossistema. E a gente tem dois fotossistemas. A gente tem o fotossistema 2 e a gente tem o fotossistema 1. Então, aqui em verde, vocês estão vendo o fotossistema, e esse fotossistema aqui é o fotossistema 2. E esse daqui é o fotossistema 1.
Aqui vocês estão vendo uma numeração P680 e P700. O que essa numeração aqui significa? Essa numeração significa que aqui tem uma clorofila que absorve um comprimento de onda da luz máximo de 680 nanômetros. A luz, galera, é uma onda eletromagnética, e como toda onda eletromagnética, possui comprimentos de onda. E a clorofila presente no fotossistema 2 absorve um comprimento de onda da luz com um valor máximo de 680 nanômetros. A mesma coisa com o fotossistema 2. Só que no fotossistema 2, a clorofila aqui presente absorve um comprimento de onda da luz no máximo de 700 nanômetros, belezinha? Então, agora a gente já sabe qual é a função dos fotossistemas. A função dos fotossistemas é absorver energia luminosa. Então, agora a gente já pode ir para a explicação. Quando o fotossistema 2 ele está absorvendo energia luminosa, a clorofila presente no fotossistema 2 vai ficar altamente energizada. Quando ela fica energizada, ela vai liberar elétrons. Quando ela libera esses elétrons vão ser recebidos por um transportador chamado de plastoquinona. A plastoquinona, além de receber esses elétrons, para ela poder se estabilizar, ela também precisa de prótons de hidrogênio. Então, para se estabilizar, a plastoquinona ela vai precisar receber esses elétrons que vieram do fotossistema 2 e também vai precisar receber prótons de hidrogênio que ela retirou do estroma do cloroplasto. Então, quando ela recebe esses elétrons e esses prótons de hidrogênios, ela se estabiliza. Logo em seguida, a plastoquinona vai perder esses elétrons para o citocromo. E aí o citocromo vai receber esses elétrons. Só que a plastoquinona, ela só passa os elétrons para o citocromo. Ela não passa o próton de hidrogênio. O próton de hidrogênio que a plastoquinona receptou vai ser lançado para dentro do tilacoide. Então, a plastoquinona tirou o próton de hidrogênio do estroma e lançou para dentro do tilacoide. E os dois elétrons que ela ganhou do fotossistema 2 passaram para o citocromo. Logo em seguida, o citocromo ele vai passar esses elétrons para um outro transportador, chamado de plastocianina. E a plastocianina, por sua vez, vai entregar esses elétrons para o fotossistema 1. A clorofila do fotossistema 1 vai ficar excitada e também vai liberar elétrons. Quando a clorofila do fotossistema 1 libera esses elétrons são recebidos por esse transportador aqui, chamado de ferredoxina. A ferredoxina vai passar esses elétrons para esse outro transportador, e esse outro transportador vai entregar esses elétrons para o seu aceptor final, que é o NADP+. O NADP+, quando recebe esses dois elétrons, se transforma em NADPH. Então, o NADPH é o receptor final dos elétrons. A partir daqui, o transporte de elétrons para. Não tem mais ninguém para receber esses elétrons depois do NADPH, beleza? Mas agora você pode estar se perguntando, Felipe, por que ocorre esse transporte de elétrons? Por que o elétron ele fica saltando de transportador a transportador? O elétron ele precisa passar por esse complexo de transporte para poder bombear prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide. Porque a gente viu que quando os elétrons ele chega aqui na plastoquinona, a plastoquinona também vai receber prótons de hidrogênio e depois ela vai liberar esses prótons de hidrogênios aqui no lúmen do tilacoide, dentro do tilacoide. Então, se a plastoquinona está retirando prótons de hidrogênio do estroma e jogando para dentro do tilacoide, significa que vai chegar no momento que aqui dentro do tilacoide eu vou ter muito próton de hidrogênio e aqui fora eu vou ter poucos prótons de hidrogênio. E as moléculas elas tendem a passar do meio onde elas estão mais concentradas para o meio que está menos concentrado. Então, quando aqui fica muito concentrado de prótons de hidrogênio, esses prótons de hidrogênios vão ter que voltar para o estroma. Só que para que eles voltem para o estroma, eles precisam passar por dentro da ATP sintase. Então, quando eles passam por dentro da ATP sintase, essa enzima aqui,
a ATP sintase ela vai girar e vai unir um fosfato ao ADP. Quando eu tenho uma molécula de ADP se unindo a uma molécula de fosfato, eu formo o ATP, uma molécula com 3 fosfatos. Então, lembra que eu falei no slide que a etapa fotoquímica tem como objetivo produzir NADPH e produzir ATP? Então, é exatamente por isso que ocorre esse transporte de elétrons ao longo da membrana do tilacoide, para poder ter a produção de ATP e também ter a produção de NADPH. E mais uma informação muito importante que vocês precisam saber, galera. A etapa fotoquímica ela pode ter 2 caminhos. O primeiro caminho se chama fotofosforilação acíclica e o segundo caminho se chama fotofosforilação cíclica. A fotofosforilação acíclica é essa que eu acabei de explicar para vocês. Então, na fotofosforilação acíclica, eu vou ter um elétron saindo de um fotossistema e chegando até outro fotossistema. Então, o elétron que saiu do fotossistema 2 não retornou ao fotossistema 2. Ele foi para o fotossistema 1. E o elétron que saiu do fotossistema 1 não retornou ao fotossistema 1. Ele foi direcionado à ferredoxina, depois foi direcionado ao outro transportador, até chegar no NADP+, e formar o NADPH. E a partir daqui, o elétron não é mais transportado. Então, a gente pode falar que na fotofosforilação acíclica, a gente vai ter a participação do fotossistema 2, vamos ter a participação do fotossistema 1 também, e a gente vai ter a formação de NADPH e a formação de ATP também. Só que na fotofosforilação cíclica, a gente só vai ter a formação do ATP. A gente não vai ter a formação do NADPH. E por que que isso acontece? Porque na fotofosforilação cíclica, a gente só vai ter a participação do fotossistema 1. Então, o fotossistema 1 vai absorver a energia luminosa e vai passar os elétrons para a ferredoxina. A ferredoxina não vai passar os elétrons para esse transportador e, por isso, os elétrons não vão formar o NADPH. Quando os elétrons eles chegam na ferredoxina, na fotofosforilação cíclica, eles vão ser encaminhados de volta para a plastoquinona. E aí a plastoquinona vai receber esses elétrons, vai receber os prótons de hidrogênio também, vai jogar esses prótons de hidrogênios dentro dos tilacoides e esses elétrons vão ser passados para o citocromo. Depois vão ser jogados para a plastocianina novamente e vão retornar ao fotossistema 1. Então, por isso que é uma fotofosforilação acíclica, porque é um ciclo. O elétron vai sair do fotossistema 1, vai para a ferredoxina, vai para a plastocianina e depois vai voltar novamente para o fotossistema 1. E por isso não vai ter a formação de NADPH. Então, na fotofosforilação cíclica, não tem a formação de NADPH, porque o elétron ele não segue para o seu caminho normal. Ele volta para a plastoquinona. Então, a gente só vai ter a formação do ATP, porque como ele vem para a plastoquinona, ela vai receber esses elétrons, vai receber os prótons, vai jogar esses prótons no lúmen do tilacoide. Esses prótons de hidrogênios vão ficar altamente concentrados aqui e vão passar por dentro da ATP sintase, formando ATP. Então, na fotofosforilação acíclica, eu tenho a participação do fotossistema 2 e do fotossistema 1, formando NADPH e formando ATP. E na fotofosforilação cíclica, eu tenho apenas a participação do fotossistema 1 e eu tenho apenas a formação do ATP. Eu não formo NADPH, beleza? E galera, mais um detalhe muito importante que vocês precisam saber. A gente viu que na fotofosforilação acíclica, a clorofila presente no fotossistema 2 vai perder elétrons e esses elétrons vão ser encaminhados até o fotossistema 1. Só que quando o fotossistema 2 perde elétrons, ele fica instável. A clorofila presente no fotossistema 2 fica instável e ela precisa se estabilizar novamente para continuar cedendo elétrons nesse transporte. Então, quando a clorofila do fotossistema 2 perde elétrons, ela precisa receber elétrons de algum lugar.
E ela vai receber esses elétrons de onde? Ela vai receber da molécula da água. Lembra da fotólise da água? A fotólise da água é a quebra da molécula da água utilizando a energia luminosa. Então, quando eu quebro a molécula de água, eu vou formar a molécula de oxigênio e também vou formar hidrogênio. E quando ocorre a fotólise da água, a água também perde elétrons. E esses elétrons vão ser recebidos pela clorofila do fotossistema 2. Então, quando a clorofila do fotossistema 2 perder elétrons para doar para o fotossistema 1, ela vai receber elétrons da água para poder se estabilizar novamente. Então, a gente fala que a clorofila presente no fotossistema 2 ela é alimentada por elétrons da molécula de água. Já a clorofila presente no fotossistema 1 vai receber elétrons de onde? Vai receber elétrons do fotossistema 2. Então, o fotossistema 2 perde elétrons. Esses elétrons vão ser recebidos pela clorofila do fotossistema 1 para ela poder se estabilizar novamente. Já a clorofila do fotossistema 2 vai receber elétrons da fotólise da água, belezinha? E com isso, galera, a gente consegue ver a importância da água. As plantas precisam de água para que esse transporte de elétrons ele não pare. Porque quando o fotossistema 2 doar os seus elétrons para o fotossistema 1, se não tiver molécula de água, a clorofila do fotossistema 2 não vai receber elétrons de nenhum outro lugar. Se ela não receber elétrons de nenhum outro lugar, esse transporte de elétrons vai parar. Se esse transporte de elétrons parar, a produção de NADPH também vai parar e a produção de ATP também vai parar. E, consequentemente, o processo de fotossíntese também vai parar. Então, a planta sempre vai precisar de água para que a água doe esses elétrons para o fotossistema 2, para que o fotossistema 2 continue alimentando o fotossistema 1 com elétrons, belezinha? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva para não perder nenhuma aula e nenhum material que é postado aqui no canal, belezinha, galera? Tem um amigo ou uma amiga que precisa estudar sobre fotossíntese? Compartilhe esse vídeo com eles para vocês estudarem juntos. Ficou alguma dúvida? É só comentar aqui embaixo do vídeo que eu vou responder a cada um de vocês. Um abraço e até a próxima aula!